Projeto de Lei de Conversão número 13 de 2015, que dispõe sobre autorização para a realização de obras e serviços necessários ao fornecimento de energia elétrica temporária para os Jogos Rio 16 e altera as leis 11.473, que dispõe sobre cooperação federativa no âmbito da segurança pública, 11.977, que dispõe sobre o programa Minha Casa Minha Vida e a regularização fundiária de assentamentos em áreas urbanas. Da Lei 12.462, que institui o regime diferenciado de contratações públicas, proveniente da medida provisória 679. O parecer número 55 da Comissão Mista, que teve como relator o senador Romário, e relator revisor o deputado Ságuas Moraes, pela aprovação da medida provisória, das emendas número 4, 33, 36, 58 e 64, na forma do projeto de lei de conversão número 13, que apresenta, e pela rejeição das demais emendas apresentadas. Antes de submeter a matéria ao plenário, a presidência presta alguns esclarecimentos. Foram apresentadas à medida provisória 71 emendas. A medida provisória foi aprovada na Câmara dos Deputados no dia 17 de setembro, nos termos do projeto de lei de conversão número 13. O prazo de vigência foi prorrogado por igual período pelo ato do presidente da mesa do Congresso Nacional e se esgotará no dia 21 de outubro. O projeto de lei de conversão número 13 de 2015 foi lido no Senado Federal no dia 21 de setembro. Prestados esses esclarecimentos, concedo a palavra ao senador Romário, relator da matéria. Senador Romário, com a palavra, Vossa Excelência. Boa noite, presidente. Boa noite, senhoras senadoras, senhores senadores. Peço a permissão ao senhor presidente e aos nobres colegas para ler um resumo do relatório do voto apresentado. Análise: constitucionalidade, juridicidade, adequação financeira e orçamentária, técnica legislativa da medida provisória. A matéria abordada da medida provisória 679 de 2015 é relevante e urgente. É relevante porque a realização dos Jogos Rio de 2016 está associado à imagem esportiva do país perante as nações participantes e sua capacidade em sediar grandes eventos, frente aos compromissos internacionais assumidos por nosso país. Já a urgência, conforme ressalta a exposição de motivos que acompanha a medida, está relacionada à necessidade inadiável de adotar medidas que garantam o fornecimento temporário de energia elétrica, a disponibilização de infraestrutura imobiliária para a acomodação dos participantes dos Jogos e para eventuais afetados por obras implementadas em decorrência deles, assim como a garantia da devida prestação de serviço de segurança pública no âmbito desses eventos. Ainda no que tange aos aspectos constitucionais, cumpre mencionar que a matéria tratada pela medida é de competência da União e não está enumerada entre aquelas cujas competências são exclusivas do Congresso Nacional e de suas casas. Também não há óbice quanto à juridicidade da matéria, nem quanto à técnica legislativa. No que concerne à adequação orçamentária financeira, vale mencionar que a Casa Civil informou que a medida pretende autorizar os agentes de distribuição responsáveis pelo fornecimento de energia elétrica nas áreas de concessão onde serão realizados os Jogos Rio 2016, a executarem as obras e serviços necessários ao fornecimento de energia elétrica temporária para os Jogos, em conformidade com os compromissos assumidos junto ao Comitê Olímpico Internacional, COI, atendendo os requisitos e prazos apresentados pelo Comitê Organizador dos Jogos. A execução de serviços e obras necessárias para garantir o fornecimento temporário contemplará todas as instalações, inclusive aquelas internas em unidades consumidoras.
Assim, os recursos destinados à execução dos procedimentos a serem realizados pelos concessionários para garantir o fornecimento de energia temporária serão repassados pelo governo federal para a conta de desenvolvimento energético, CDE. Serão contabilizados separadamente e não impactarão nas tarifas de fornecimento de energia, o que fizemos questão de garantir por alteração de texto, que trataremos em seguida. Do mérito das emendas apresentadas à medida provisória. A medida, senhor presidente, é meritória, pois contribui para garantir que os compromissos assumidos pelo Brasil quando se candidatou a sediar os Jogos Rio 2016 sejam cumpridos. Nesse contexto, a garantia do fornecimento de energia elétrica é essencial para o sucesso desses eventos esportivos. Para tanto, é imprescindível que as obras e serviços necessários ao fornecimento de energia elétrica temporária sejam contratadas imediatamente para o atendimento, em tempo hábil, ao Parque Olímpico. Da mesma forma, as alterações à lei do programa Minha Casa Minha Vida são de caráter meritório e urgente, pois é relevante o reassentamento das famílias localizadas em áreas de objeto de obras necessárias à realização dos Jogos. É meritória também a alteração do ato olímpico que faculta a cessão de uso de imóveis habitacionais de propriedade ou posse da União ou integrante do patrimônio de fundos geridos por órgãos da administração federal direta ou indireta para atividades relacionadas à realização dos Jogos Rio 2016, a ser regulamentada pelo Poder Executivo. Na área de segurança pública, a medida assegura embasamento legal para as atividades na segurança pública da Secretaria Extraordinária de Segurança para grandes eventos dos Jogos do Rio 2016. Das 71 emendas apresentadas, utilizamos um critério totalmente técnico para análise e acatamento das emendas, de forma a não desviar o sentido original da medida provisória. Sendo assim, verificamos que apenas 11 tratam de temas diretamente relacionados à medida provisória, número 679. De 2015, que são 4, 5, 16, 17, 19, 23, 33, 36, 37, 58, 64 e 65. Dessas, apenas 5 foram acatadas ao considerarmos o mérito e o aprimoramento da medida provisória. Emenda número 4, do subtenente Gonzaga, que cria para os profissionais integrantes das forças integrantes da área da segurança pública, em especial, os policiais militares dos corpos de bombeiros militares, programa habitacional específico no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida, que possa atender milhares de famílias que veem seus arrimos colocarem a sua vida em risco em prol da preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas, sem terem um lugar que possam chamar de seu para morar. A emenda é meritória, mas para acatá-la temos que corrigir um pequeno erro da técnica legislativa. Emendas número 33 do deputado Mendonça Filho e 58 do senador Ronaldo Caiado têm em comum o objetivo de aumentar a transparência das ações do setor público ao determinar que várias informações relacionadas à contratação prevista no artigo 1º da medida provisória sejam disponibilizadas na rede mundial de computadores. Propomos que as emendas número 33 e 58 sejam agrupadas e acatadas parcialmente de forma mais sintética, por meio da inclusão do parágrafo único no artigo 3º da medida, explicando algumas informações que o Poder Executivo deve disponibilizar em sítio eletrônico. Emenda número 36 do deputado Mendonça Filho determina que sejam disponibilizadas na internet informações relativas aos reassentamentos de famílias decorrentes das obras vinculadas aos Jogos Rio 2016. É importante que sempre aprimoremos os mecanismos de transparência. Emenda número 64, do deputado Sérgio Vidigal, que propõe ampla publicidade por via eletrônica de todas as fases e procedimentos dos processos de licitação e contratação, no regime diferencial de contratações públicas, RDC, que inclui muitas dos Jogos do Rio de 2016, constantes da carteira de projeto olímpico a ser definida pela Autoridade Pública Olímpica, APO, o que julgamos ser de extrema importância para que se impeça que no futuro surjam denúncias de superfaturamento, como já ocorreu em relação às obras da Copa do Mundo, algumas já alvo de investigação da Polícia Federal. Por isso, acatamos a mesma com pequena adequação na redação.
Entendemos, senhor presidente, senhoras senadoras e senhores senadores, também ser pertinente ajuste no artigo 2º da medida que não foi objeto da emenda apresentada a tal proposição legislativa. Tendo em vista as consequências da ausência de aporte do Tesouro Nacional na conta de desenvolvimento energético, CDE, e a assimetria existente no rateio de suas cotas, duas providências são necessárias. Primeiro, garantir que os consumidores de energia elétrica não sejam sacrificados diante da insuficiência de aporte do Orçamento Geral da União na conta de desenvolvimento de energia. Em seguida, estabelecer que o repasse de recursos pela conta de desenvolvimento energético aos agentes de distribuição somente ocorra após o aporte do Orçamento Geral da União no montante correspondente. Além disso, como o decreto número 8.272, de 26 de julho de 2014, determina que a conta de desenvolvimento energético é responsável pela cobertura dos custos com a realização de obras no sistema de distribuição de energia elétrica. Julgamos necessário garantir que também os repasses referentes a essa finalidade somente ocorrerão após o aporte do Orçamento Geral da União. Por fim, acrescentamos ao texto o ato olímpico dispositivo que cria condições semelhantes às dadas pela Lei Geral da Copa para concessão de visto de entrada para espectadores dos Jogos do Rio 2016. O mecanismo que facilitou a entrada de estrangeiros e permitiu que, em 2014, cerca de 1 milhão de turistas de 202 países visitassem o Brasil durante a Copa do Mundo FIFA 2014, segundo o Ministério do Turismo. Voto. Pelo exposto acima, o voto é pela constitucionalidade, juridicidade e adequada técnica legislativa, consoante as observações apresentadas, pelo atendimento dos pressupostos de relevância e urgência e pela adequação financeira e orçamentária da medida provisória número 679 de 2015. No mérito, o voto é pela aprovação da medida provisória número 679 de 2015 e das emendas número 4, 33, 36, 58 e 64, nas formas já explicadas na análise, e pela rejeição das demais na forma de projeto de lei de convenção número 13 de 2015. Era o que eu tinha a dizer, presidente. Muito obrigado. O senador Romário, relator da matéria, é favorável ao projeto de lei de conversão com a adequação redacional que propõe. Em votação, os pressupostos de relevância e urgência e adequação financeira e orçamentária da medida provisória. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Discussão do projeto de lei de conversão da medida provisória e das emendas em turno único. Senhor presidente. Senador Cássio Cunha Lima. Apenas para, de forma muito breve, saudar, em primeiro lugar, o senador Romário pela relatoria apresentada, de forma que denota toda a competência e dedicação que o senador Romário vem tendo no exercício do seu mandato, de forma sempre muito atuante, com uma característica de discrição que se compara à firmeza daqueles que são craques em várias áreas. E, portanto, cumprimento o senador Romário pela relatoria. É um tema que interessa ao Estado do Rio de Janeiro, à cidade do Rio de Janeiro especificamente, e todos nós outros brasileiros estamos torcendo pelo sucesso das Olimpíadas e queremos que tudo aquilo que seja necessário para que este grande evento internacional que a cidade do Rio de Janeiro tenha a alegria e a honra de sediar, tenha bons resultados. E um destaque em particular na medida provisória relatada pelo senador Romário, no que diz respeito à abertura de um capítulo específico dentro do programa Minha Casa Minha Vida para os policiais militares, policiais bombeiros, polícia civil, que passa a ter uma atenção diferenciada na busca do alcance do sonho da causa própria, como se costuma dizer. Então, estamos nesse instante, ao aprovar essa medida provisória, também prestando um gesto de reconhecimento a todos aqueles que sacrificam suas vidas, pessoalmente falando, e também no aspecto familiar, coloca em risco, em defesa da sociedade,
e que muitas vezes não conseguem sequer alcançar o direito a uma casa própria. Portanto, o PSDB louva o trabalho do senador Romário e recomenda o voto sim à medida provisória que traz temas relevantes para o país e muito especificamente para a cidade sede das Olimpíadas do Rio de Janeiro. Senhor presidente, pela ordem, senhor presidente. Com a palavra. Senhor presidente, eu queria submeter ao plenário que após a votação das duas MP, a gente fizesse uma inversão de pauta, senhor presidente, do item 9, que é conceder anistia aos policiais, bombeiros militares do estado de Alagoas, de Goiás, do Maranhão, de Minas Gerais, da Paraíba, do Piauí, do Rio de Janeiro, de Rondônia, de Sergipe, da Bahia, do Ceará, do Mato Grosso, de Pernambuco, do Rio Grande do Norte, de Roraima, de Santa Catarina, de Tocantins, do Distrito Federal, que foram punidos por participar, senhor presidente, dos movimentos reivindicatórios, também do Amazonas, do Pará, do Acre e do Mato Grosso. Queria fazer esse apelo, senhor presidente. Senador Ronaldo Caiado, com a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, eu quero cumprimentar o relator, o senador Romário, pelo projeto de conversão da medida provisória 679, na autorização de realização de obras e serviços necessários ao fornecimento de energia elétrica para os Jogos do Rio 2016, Olimpíada 2016. Foi um momento onde foi concedido a não licitação de um fundo da conta de desenvolvimento energético, mas, ao mesmo tempo, o nobre relator incluiu um dos itens de uma emenda apresentada e quero agradecê-lo para que todos nós possamos ter uma noção da divulgação de todas as informações associadas às despesas executadas na rede mundial de computadores. Isso passa a ser fundamental, já que as concessionárias responsáveis por prestar esse serviço, elas têm também a obrigação, mesmo não tendo a licitação, de mostrar dentro de um cronograma, dentro de uma divulgação de todas as informações associadas às despesas que foram ali implantadas para que nós pudéssemos ter a Olimpíada Rio 2016, mas ao mesmo tempo com toda a lisura, com toda a transparência que é exigida da utilização do dinheiro público, que é exatamente um fundo da conta de desenvolvimento energético. Não só cumprimento, como também felicito a decisão do nobre relator e o Democratas encaminha o voto sim pela aprovação do projeto de conversão da medida provisória 679, senhor presidente. Muito obrigado, senador Ronaldo Caiado. As palavras. Discussão do projeto de lei de conversão e da medida provisória em turno único. Não havendo quem queira discutir a matéria, declaramos encerrada a discussão e passamos à votação. As senadoras e senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Há sobre a mesa requerimento de destaque para votação em separado da emenda 21, oferecida à medida provisória. A emenda... Há um requerimento de destaque para a medida provisória do senador Randolfo Rodrigues. Senador Randolfo Rodrigues. O requerimento de destaque. O requerimento de destaque a essa MP que fazemos é para instituição, é uma solicitação e reivindicação principalmente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais, para instituição da indenização de fronteira. Um direito que consideramos que é mais do que justo para estes trabalhadores, para os auditores fiscais da Receita Federal, e é nesse sentido que apresentamos o requerimento de destaque para que seja incluído nessa medida provisória.
Nós precisamos votar o requerimento de destaque. A emenda número 21, oferecida à medida provisória. Senhor presidente, para encaminhar contrário ao destaque. Senador Pimentel, para encaminhar contrário ao destaque, com a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, essa matéria foi objeto de discussão na comissão mista da medida provisória que ora estamos votando. Na Câmara Federal também foi objeto de reflexão e volta agora ao Senado Federal. E a sua rejeição foi dada por tratar de matéria estranha à medida provisória. A medida provisória trata do destino das casas que terão como acolhimento os atletas das Olimpíadas. E essas casas, tão logo sejam liberadas, terão destino aos militares e à Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, para que eles possam adquiri-las através do Minha Casa Minha Vida, e também para as pessoas de baixa renda. É esta matéria da medida provisória, além de tratar de um sistema diferenciado para a licitação dessas próprias casas. A matéria aqui abordada, ela diz respeito a conceder gratificação a servidor do regime jurídico único da União, sem nenhuma vinculação com os trabalhos que são executados nas casas e na preparação para as Olimpíadas. Por isso, senhor presidente, como fizemos na comissão mista e na Câmara Federal, estamos encaminhando contrário a esse DVS. Senador Delcídio Amaral. Primeiro, corroborando as palavras do líder Pimentel e até registrando aqui no artigo 5º, parágrafo único, que todos os valores serão retroativos à data de publicação dessa lei. Deverão ser pagos pela União em até 6 parcelas mensais e consecutivas, sendo a primeira parcela paga em prazo não superior a 60 dias da publicação desta lei. Portanto, senhor presidente, além de todas as considerações feitas pelo senador Pimentel, essa proposta ainda inclui retroatividade. Num momento como esse, presidente Renan, que nós temos discutido várias matérias, principalmente olhando o momento que nós vivemos, com todo respeito, mas é demais. Portanto, a posição da liderança do governo é contra. Senadora Simone Tebet. Senhor presidente, eu até entendo a posição do governo, reconheço que a matéria, de alguma forma, ela não deve ser abarcada pela medida provisória, pelo projeto de lei de conversão, mas é importante se fazer justiça a essa categoria. Eu venho de um estado que tem mais de 1.500 quilômetros de fronteira seca com o Paraguai e com a Bolívia. Nós vivemos num país que tem 11 estados que fazem divisa com 10 países da América do Sul, dos quais 3 são os maiores produtores de cocaína do mundo. Quando o governo federal baixou uma legislação e um decreto em 2011, criando o Plano Nacional de Fronteira, para convencer o efetivo da Polícia Federal, da Segurança Pública e os auditores fiscais da Receita Federal de trabalharem na fronteira, mesmo correndo riscos, e nós sabemos que corre, ele mandou o governo federal um projeto de lei para esta casa, estabelecendo que ia criar uma indenização de fronteira. O próprio governo federal que criou esta indenização vetou depois esse dispositivo e, mais ainda, faz 2 anos que não regulamenta quais são os municípios brasileiros que são considerados áreas de fronteira para fins de indenização. Embora eu concorde com o governo que essa matéria ela não pode ser votada dentro desse projeto de conversão, eu não posso perder a oportunidade de parabenizar o senador Randolph pela sensibilidade e aqui fazer um apelo ao Ministério da Justiça
transferência ao governo federal para que possa regulamentar o mais rapidamente possível quais são os municípios efetivamente de fronteira neste país. Porque grande parte da violência que hoje assola os lares brasileiros vem da falha brasileira que acontece em 3 momentos: na entrada do tráfico de drogas no país, da falta de controle interno e da falta de controle externo dessa droga. Então, esta é uma questão importante, fundamental, no momento que esta Casa tem votado projetos que garantem investimentos para a segurança pública, que o governo federal se sensibilize e que também faça a sua parte. Obrigada, senhor presidente. Presidente. Senadora Marta Suplicy. Gostaria de pedir para você votado hoje o requerimento 1099 de 2015, que é o projeto de lei da Câmara 133, que ele seja distribuído à Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa também. Obrigada. Nós vamos submeter o requerimento à votação. Requerimento de destaque para votação em separado da emenda número 21, oferecida a medida provisória. Votação do requerimento de destaque. As senadoras e senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Rejeitado. Votação do projeto de lei de conversão com adequação redacional, proposta pelo relator, senador Romário, que tem preferência regimental. Presidente, só registrar o nosso voto favorável ao destaque. Com voto favorável ao destaque do senador Randolfo Rodrigues e outros senadores e senadoras. Votação do projeto de conversão, que tem preferência regimental. As senadoras e senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Aprovado o projeto de lei de conversão, ficam prejudicadas a medida provisória e as emendas a ela apresentadas. Há sobre a mesa parecer da comissão diretora, oferecendo a redação final da matéria que será publicado na forma regimental. Discussão da redação final. Não havendo quem queira discutir a redação final, declaramos encerrada a discussão da redação final e passamos à votação da redação final. As senadoras e senadoras que aprovam a redação final permaneçam como se encontram. Aprovada a redação final, a matéria vai à sanção.